Hoje o tema é sensível e talvez um tanto quanto polêmico. Eu queria compartilhar um sentimento em relação à tal da ditadura militar e o golpe de 64. O que acontece? Eu nasci na década de 60, então, assim, durante toda a minha infância, o Brasil vivia esse regime de governos militares. Mas, assim, quando eu ouço essa história hoje, no contexto educacional, como ela é contada, como ela é tratada nas redes sociais, me trazia uma inquietação, porque alguma coisa não batia com o que eu vivenciei. E aí eu resolvi, sabe, buscar, assim, sabe, pelo princípio cristão até, que a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Eu busquei um período assim, do ano de 64 até 85, que foi quando entrou o Sarney. Aí, ali tem a lista das obras e uma frase que chama, inclusive, a atenção, que fala que na época ali fala ditadura, até o texto é bem com viés, assim, que na época da ditadura militar houve o milagre brasileiro. Que milagre foi esse, né? O milagre do progresso, bem a palavra que meu pai falava, da ordem, do progresso, não tinha tanta violência, não tinha tanta gente desempregada, porque o país tinha muitas obras em andamento, então tinha muito emprego. E aí, para minha surpresa, eu fui ver a lista ali das obras. E as obras rodoviárias, as malhas rodoviárias asfaltadas, basicamente todas são dessa época. Todas as BRs, inclusive a Transamazônica, que foi um projeto ousado, que não foi concluído por N questões, em uma delas ambiental, né? Mas foi um projeto também bem ousado dessa época. Daí eu encontrei a usina de Itaipu, que foi, você veja, olha a dimensão dessa usina, foi entregue em 7 anos. A Tucuruí, que é a terceira maior, só perde para Itaipu e Belo Monte, foi entregue em 10 anos. A Ponte Rio-Niterói, o Proálcool, Angra 1, Angra 2, vários projetos, né? Que eles falam do milagre econômico que aconteceu no Brasil. Tudo bem que pegou investimento, teve dívida, né? Dívida externa, mas entregaram as obras e baratearam as obras com mão de obra do próprio exército. Aí eu fui verificar, então, os aspectos negativos. Aí, nos aspectos negativos, eles descrevem a questão da perseguição, da tortura, de morte de pessoas, né? O melhor seria que não tivesse acontecido nenhuma morte, né? Mas, enfim, é o lado negativo. Aí eu fui ver a questão da censura. A censura, eu fui ver se tratava das pessoas? Não. A censura era mais na questão social, eram livros, eram programas de TV, era questão cultural, era mais nessas questões, não atingia o indivíduo, era mais um controle social que tinha do que podia se apresentar, digamos assim, na cultura. Então tinha essa questão também da censura, fato. Mas eu penso que nós estamos, assim, sendo injustos com a nossa história, quando nós desprezamos todo esse legado de infraestrutura, de avanço que o Brasil teve nessa época. E assim, essa questão negativa, ela não pode sobrepujar e anular tudo que foi feito de bom na história. Eu penso que se nós, como brasileiros, formos injustos dessa forma, de não colocar na balança os dois aspectos, não analisar os dois aspectos, nós estamos trazendo uma coisa muito ruim para nós. E aí, olha só, foram 21 anos, de 64 até 85. E eu fui pesquisar qual é o legado que então os governos seguintes, depois da a tão chamada redemocratização, o que aconteceu nesse período? Gente, eu tive dificuldades, eu não encontrava nada, encontrei a duplicação da 101 no governo Fernando Henrique Cardoso, alguns pouquíssimos quilômetros de malha a mais, complementando lá algumas obras que já tinham sido feitas. Insisti, não consegui encontrar obras assim notórias desse período posterior.
eu apelei para a inteligência artificial e falei, eu estou buscando um legado tal de tal período e não encontro. Aí, olha o texto, eu vou ler o texto que veio para vocês verem. Diz assim, ó, o período da redemocratização a partir de 85 foca-se mais na reconstrução da vida democrática e na conquista de direitos do que em grandes obras físicas. Os avanços mais significativos foram a promulgação da Constituição de 88, que garantiu liberdades fundamentais, o direito ao voto, a alternância de poder, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a criação do SUS, que surgiu das reivindicações do movimento sanitário durante o período. Aí a conclusão do texto diz assim, ó, a atuação dos militares no Brasil durante a ditadura militar deixou um legado complexo, com avanços em algumas áreas e retrocessos em outras. A experiência da ditadura militar brasileira demonstra a importância da democracia, da liberdade de expressão e do respeito aos direitos humanos, né? Então, olha, a importância que é dada para a democracia, para a redemocratização e a liberdade de expressão, como é que ela está hoje? O respeito aos direitos humanos, como é que as pessoas estão sendo tratadas nos devidos processos legais dentro de um país democrático, estão conseguindo se expressar, né? Responde aí, você que sabe o que está acontecendo, sabe de pessoas que estão morrendo na prisão por terem expressado suas opiniões, E aí, olha o mais interessante aqui, ó, que o texto fala. É importante não confundir as obras físicas realizadas durante a ditadura militar, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, que foram certamente as maiores obras, né? Então, eles falam aqui que é importante não confundir com os avanços ocorridos no processo de redemocratização, que é marcado pela conquista de direitos civis, políticos e pela construção de instituições democráticas. Então, ó, não é para você confundir os grandes feitos de lá com os grandes feitos daqui. E agora eu te pergunto, é isso que está acontecendo no Brasil? Está sendo respeitados os direitos civis e políticos das pessoas? Você pode ter um lado e se expressar livremente? É isso que está acontecendo? As instituições democráticas, as três, estão sendo respeitadas? Esse é o legado de 34 anos. Nós elegemos sete cargos. Nós elegemos o prefeito, nós elegemos o governador, nós elegemos o deputado, o vereador, o deputado estadual, federal e senador. E é bom lembrar que o senador, deputado federal, o estadual e o vereador, entre as suas funções, uma delas é fiscalizar como é utilizado os recursos públicos, quais as obras, as suas verbas que são recebidas para os seus municípios. E será que nós temos feito o nosso papel? Ou nós somos obrigados a votar e entregamos uma carta em branco para aquela pessoa e não tomamos mais conhecimento do que se passa? Então, será que nós estamos desempenhando bem o nosso papel de cidadão, né? E será que estamos também julgando a nossa história com justiça? Né? Então, uma reflexão para nós, tá bom?